Então, vamos abrir nosso coração. Eu tenho algumas coisas para compartilhar. Como bem o pastor Márcio disse, eu estava lá mesmo no começo, quando o pastor Bud Wright chegou em Campina Grande. Se você não leu a história, a biografia dele, eu te indico você ler. Pelo menos uma vez você ficar com uma memória. É tão importante a gente saber, né, a cultura, de onde viemos, de onde originou tantas coisas. Esses dias eu estive na igreja em Pocinhos, a igreja onde vinha aqui a foto dele, Jairo, e minha mãe disse, olha, seus avós, seus bisa, né, seus tata, era lá de Pocinhos. Irmãos, eu entrei com emoção naquela cidade. Digo, meu Deus, eu vou pregar no lugar onde meus antepassados conviveram. No entanto, eu estou falando aqui de uma identidade da fé. Eu estava lá quando o pastor Bud chegou em Campina Grande. Não era uma igreja, era uma reunião de 8 pessoas numa escola de bairro emprestada. E eu lembro quando eu fiquei tão impactado com aquele homem, falando para 8 pessoas, parecendo que falava para uma multidão de 8.000 pessoas. Uma força no espírito, né? Uma identidade, um comando, uma comissão divina, uma consciência, mesmo sem ver o povo, ele falava. E eu disse, eu quero servir esse homem, eu quero andar com esse homem, eu quero entender isso. E 30 anos depois, essa palavra tem corrido, né, de uma forma mais robusta, de uma identidade. Deus foi acrescentando ao longo dos anos valores, meios da gente poder transmitir essa palavra e tocar tantas vidas. Porque a palavra da fé, irmãos, ela foi transmitida. E nós precisamos ser um povo de fé. Diga comigo, eu sou da fé. Por que isso? Muitas vezes as pessoas estão transmitindo uma fé misturada com incredulidade. Mas sabe, quando eu olho para a Bíblia, para o Jesus dos evangelhos, Jesus, mesmo quando vinha um relatório tão negativo, como daquela menina que disseram, olha, ela está morta. Ele disse, não, ela dorme. Ele se sobrepunha com uma consciência de que o Pai estava com ele, que tinha um poder que mudava as circunstâncias. Sabe, você está num lugar que você vai experimentar uma fé, que vai te fazer saltar muralhas, vencer circunstâncias. Nós não somos daquele que vão se arrastar pela vida, nós somos daquele que nascemos para vencer. Diga comigo de novo, eu sou da fé. E aí, eu quero compartilhar com você nessa noite. Se você pode entrar no nosso site ou no nosso app, e você vai ver como se deu, né? Como o livro que eu falei da história do verbo da vida. Mas nós temos uma missão, uma visão e temos valores. E eu quero compartilhar alguma dessas coisas com você nessa noite. Tudo bem? Você gosta de ouvir a palavra de Deus? Então, a nossa missão é levar a palavra da fé para libertar o meu povo. O pastor Bud trouxe isso. E talvez você está ouvindo isso, mas do que se trata? Como eu disse, o pastor Bud chegou em Campina Grande. Eu jamais pensei que eu fosse até de um bairro para outro na minha cidade. E hoje eu ando nesse Brasil como se fossem os bairros da minha cidade. Há 30 anos. Jamais pensei que aquilo me arrastaria a uma responsabilidade que eu nem pensava, nem cogitava, nem queria. Mas quando a consciência do Espírito caiu sobre mim, eu entendi que Deus tinha planos e propósitos para a minha vida. A visão, alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. E temos 10 valores que eu vou citar todos. O primeiro, vida de fé. O segundo, unidade e amor. O terceiro, integridade. O quarto, alegria e paz. O quinto, firmeza doutrinária. O sexto, fervor do Espírito, batismo no Espírito Santo, estar debaixo da influência do Espírito Santo. O sétimo, coração para servir. O oitavo, a edificação de pessoas. Servir o próximo, tocar a vida de alguém, de maneira que ela cresça em Deus. O nono, excelência. E o 10º, vida abundante, para fazer jus ao que Jesus disse. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Meu desejo
era falar os 10 aqui, uns 30, 40 minutos cada um, mas não dá. Então eu escolhi um. Eu quero compartilhar com você sobre vida de fé. Fala comigo, vida de fé. Irmãos, a Bíblia é um livro que aponta onde nós vamos servir a um Deus que não vemos, mas cremos nele. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Por 3 vezes na Bíblia, uma no Velho Testamento e 2 no Novo, nós vamos aprender que sem fé é impossível agradar a Deus e que essa fé, irmãos, ela vai operar na nossa vida de uma forma que quando tivermos a palavra, nós vamos andar acima das circunstâncias. Nós vamos experimentar um poder para andar no sobrenatural. Aquilo que a Bíblia diz que Pedro estava no barco, Senhor, me chama até você. E Jesus chamou e ele andou sobre as águas. Eu declaro que estão chegando os tempos que você não vai tocar os pés nas águas, mas você vai andar sobre as circunstâncias. Por quê? Porque a fé tem sido transmitida. E eu quero começar com um texto da Bíblia, está lá no penúltimo livro da Bíblia, no livro de Judas. Abre lá comigo. Eu aprecio esse texto grandemente. É um livro tão pequenininho, mas é tão rico. Esse livro fala de 2 grupos de pessoas. Aqueles que apostatam, os ímpios, que se afastam de Deus para bem longe, e aqueles que são os justos, os espirituais, que se inclinam para Deus. É uma carta para que nós possamos nos firmar. No início dessa carta, livro de Judas, é só um capítulo, vamos ler o verso 1, 2 e 3. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Diga comigo, eu estou guardado em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, quando a gente nasce de novo, nós somos enxertados. A Bíblia diz, 1 Coríntios 12, 12, que o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. Irmãos, a gente passa a fazer a parte de uma comunidade espiritual. É tanto que a gente olha um para o outro na igreja e diz, Pai do Senhor, irmão, a gente passa a ser irmão. Existem os irmãos de carne, mas existem os irmãos em Cristo. E mais do que isso, a gente passa a entender que nessa comunidade nós somos guardados, nossa vida está oculta em Deus. O Espírito Santo veio habitar em nós, mas nós habitamos no Senhor. Nós estamos em Cristo. Eu estou aqui com um livro de Kenneth Hagin, A Fé para Remover Montanhas. Eu vi um livretinho ali pequeno chamado Nele. Nesse livretinho você vai ver 115, 120 citações no Novo Testamento, que diz que nós estamos nele, eu estou em Cristo, eu estou nele, no qual, em quem, que conecta textos da Escritura que eu estou nele. E aqui a Bíblia está dizendo que a minha vida está oculta nele. Diga comigo, eu estou em Cristo. Diga, eu estou nele. E aí, ele escrevendo, guardados em Cristo Jesus, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Eu gosto desses exageros da Bíblia, porque poderia ser adicionados, acrescentados, mas é multiplicado. Irmãos, à medida que a gente cresce no conhecimento das coisas de Deus, nós vamos tendo experiências dessa dimensão de uma paz que excede todo entendimento, da misericórdia, da paz, do amor, a graça de Deus, a sabedoria de Deus. Eu declaro as coisas abundantes de Deus na sua vida. Somos transformados diariamente nisso. Agora olha como diz o verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. E aí ele diz, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O verso 4 vem uma advertência, eu vou ler porque está conjugado.
Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Eu te inspiraria a você ler, são 23 versículos, ler toda a carta, ainda hoje de noite, ou amanhã, ou durante essa semana. Mas veja, nós vemos aqui dois valores, uma fé que foi entregue aos santos, vida de fé, e ele fala que esse conjunto, ou esses aspectos de fé, eles foram confundidos porque não houve firmeza doutrinária. Então a gente deve aprender a palavra e não nos desviarmos dela. Nós devemos ter a palavra no nosso coração e não cair naquilo que Eva no jardim do Éden caiu. Deus falou com Adão e Eva, transmitiu coisas, limites, princípios, aspectos da aliança. Porém, quando a serpente veio, conseguiu levar Eva ao engano. E o diabo não veio com uma mentira descarada. Ele não veio com chifre, ele veio com um disfarce e usou a própria Bíblia, ou a própria palavra de Deus, para confundir Eva, que afetou Adão. Eu declaro que você vai ser um homem e uma mulher da palavra. E por causa da palavra, quando vierem ventos de doutrina, você não vai se desviar, nem vai se afastar da graça de Deus. Mas olha que interessante como Judas disse, uma fé que foi entregue aos santos. A base da vida cristã, ela é fruto mesmo da obra de Cristo Jesus. Ele veio não somente para pregar, não somente para curar, embora todas as obras dele nos 3 anos e meio são fantásticas, mas ele veio para morrer naquela cruz, para ser levantado dentre os mortos, para levar o seu próprio sangue para o trono, para nos justificar, para nos comprar, para, como diz Hebreus 12, agora nos fazer filhos de Deus, levar os filhos à glória do Pai, de maneira que a gente experimente, fruto dessa comunhão agora, a bondade de Deus, a presença de Deus, a restauração de Deus, o poder de Deus, a preservação de Deus. Se você ler aqui o livro de Judas, lá nos versos 22, 23, 24, diz: vós que sois espirituais, orando todo o tempo no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Uma outra versão diz: conservai-vos. Sabe, eu declaro que você não vai se corromper, eu declaro que você vai crescer em santidade, eu declaro que você vai viver todos os planos de Deus, eu declaro que quando o engano vier, você vai dizer como Jesus disse: para trás de mim, Satanás. E você vai ficar dominado pela visão celestial, porque Deus tem planos para você, para a sua casa, para a sua família. Deus tem planos para essa igreja. Eu declaro que essa igreja vai ser forte, vai cumprir os propósitos do coração do Pai, e vai ter um povo que vai servir a Deus aqui junto. Porque nós entendemos um serviço a Deus individual, mas Deus nos conecta com outras pessoas. Eu lembro do dia que Deus me conectou com o pastor Bud e com irmãos na igreja em Campina Grande. Eu gosto de pensar isso baseado em Ezequiel 37. A Bíblia diz em Ezequiel 37, Deus leva aquele profeta ao vale dos ossos secos, um cemitério aberto. E quando ele começa a andar, ele ouviu a palavra dizendo: profetiza o vale dos ossos secos. E aquilo começou a acontecer, algo extraordinário. Osso bateu com osso. Eles estavam revivendo. E osso bateu com osso, e de repente começou a vir os tendões, começou a vir a carne. E aí ele disse: profetiza, vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre esses ossos. E foi acontecendo aquele rebuliço. E diante dessa profecia, te indico você ler também Ezequiel 37. Sabe o que aconteceu? Osso se uniu a osso. É porque Deus vai nos unir com pessoas que um dia eram mortas, mas que vão renascer para Deus. E fruto disso, sabe o que aconteceu em Ezequiel 37?
aquilo que era desprezado, inerte, sem vida, paralisado, porque nossas vidas eram paralisadas pelo pecado, recebeu vida, Deus ajuntou pessoas a pessoas. Por que você não está noutra igreja? Porque você está nessa. Porque meus ossos dessa mão não estão aqui, porque Deus uniu aqui. Mesmo diferentes, Deus nos uniu. Então o que é que eu tenho que aprender? A conviver nesse amor, a saber que alguém vai me entender e eu preciso entender alguém. Ah, mas o temperamento dele, o temperamento dela, eu gosto dessa salada de Deus. Mistura 70 anos com 15 anos, e a gente aprende a honrar o mais velho, e o mais velho aprende a entender a cabeça do de 15, e as chamadas, e os temperamentos. Sabe, foi Deus quem te plantou. Para de reclamar. Para de botar boneca, botar defeito. Sabe, Deus nos fez diferentes mesmos. E em Deus nós podemos celebrar unidade com diferenças. Olhe para alguém perto de você e diga assim: você é muito importante para mim, para o corpo de Cristo e para essa igreja local. Você está comigo? Diga comigo: Ele nos uniu. Amém. Que coisa boa. Deus nos uniu, irmãos. Esse entendimento do corpo de Cristo, ele é muito importante. Agora, eu tenho uma outra palavra para a gente compartilhar, olhando para as Escrituras e pensando do ponto de vista de que Jesus venceu o diabo. Fala comigo, ele venceu o diabo. Eu estou com um livro aqui, aliás, 2 livros, fora aquele que eu te mostrei, Igreja Triunfante. Eu me lembro lá no ano de 99, 2000, Mama Gente chegou com esse livro em inglês, e a gente desejava ter os livros da nossa editora, sonhava pela editora, né? A editora nasceu em 2008, e em 2000 a gente sonhava, eu digo, meu Deus, a gente precisa desse livro em português. Esse livro ele começa de uma forma interessante, ele fala da igreja sofredora, a igreja que combate e a igreja triunfante. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ler um texto aqui que é muito interessante. Eu lembro quando o pastor Bud falava sobre isso, e ele usava a figura, né, dos lutadores de boxe, Mike Tyson, por exemplo, e tantos outros lutadores. Ele venceu no ringue, mas ele chega em casa e dá aquele prêmio e aquele cinto à sua família, à sua esposa. E o que é que o texto da Escritura em Romanos fala? Eu sei que estão botando aqui, vai servir de apoio. Abre comigo Romanos 8:31. Quantos amam a palavra de Deus? Diga comigo, na palavra, nós conhecemos a nossa identidade como povo de Deus. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha o 37, que grandiosidade. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você pode dizer comigo, somos mais que vencedores.
E aí entra aquele primeiro valor que nós falamos, uma vida de fé. Irmãos, o espírito da fé não nos deixa prostrados. Como eu falei, Jesus venceu no ringue de quê? Da obra da redenção. Ele veio, ele nunca pecou, ele entregou-se à morte. A Bíblia diz que ele desceu às regiões profundas. Efésios capítulo 4, verso 7 diz: aquele que subiu é o mesmo que desceu às regiões profundas da terra, para que ele pudesse cumprir todas as coisas. Ele precisou entrar no território de Satanás através da morte. Ele morreu espiritualmente para reassumir sua vida quando o Pai o justificasse. E de maneira que quando ele se levantasse, se cumprisse aquilo que a Bíblia diz em Apocalipse 1,18, que agora ele tem as chaves da morte e do inferno na sua mão. Chave, irmãos, é autoridade. Ele venceu o diabo. E aquela vitória, aquela chave, ele disse: eu dou para você, eu dou para a igreja. Sabe de uma coisa? O diabo não tem mais autoridade na sua vida, a não ser que você dê, ou a não ser que estejamos ainda ignorantes, vendados, sem ver o poder do evangelho. Sabe, existe um evangelho vitorioso, que vai te levantar acima das circunstâncias, que vai te dar um poder sobrenatural, que vai paralisar as obras do diabo, que vai trazer frutificação, que vai te dar vitória sobre doença, sobre enfermidade, e que você vai experimentar aquilo que Deus prometeu. Ah, mas não aconteceu na vida de fulano, e daí? Você já parou para pensar nos 12 espias que foram examinar a terra prometida? Eles voltaram com relatórios: lá tem gigante, a gente vai ser esmagado, e isso e aquilo. Mas Josué e Calebe, a Bíblia diz que tinha um espírito diferente. Deixa eu te dizer, Deus não está te chamando para você ser um dos 10, mesmo ouvindo a palavra, ser negativo. Não, Deus está te chamando para você ter o espírito de Josué e Calebe, o espírito da fé, a palavra da fé, que toma posse mesmo sem ver, que se levanta, que vem até o sentimento, mas você diz: sentimento fica aí, eu vou ficar com minhas convicções na palavra de Deus. A palavra de Deus vai se cumprir diante dos meus olhos. Posso ouvir um amém? Você nasceu de novo para andar em fé. Então, traz tua mentalidade cativa à obediência de Cristo, em submissão à palavra de Deus. O problema de muita gente é ficar pensando entre dois caminhos, parecido com aquilo que Elias confrontou o povo. Porque vocês colcheiam entre dois pensamentos? Uma hora está no natural, outra hora está pensando nas coisas da palavra de Deus. E às vezes fica 70%, 80% no natural. Aí fica uma fé fraca, michuruca, tem essa palavra aqui? Ah, irmãos, Deus quer te levantar uma fé forte, sólida. Não importa o que está acontecendo. Não importa que não se cumpriu a promessa, aquele espírito que habitava em Abraão, que mesmo não vendo nada acontecer, a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 4, que ele glorificava a Deus, que ele agradecia a Deus e se fortalecia na fé, enquanto a promessa não se cumpria. Ah, essa fé não é michuruca, essa fé é forte. Essa fé tem o poder até de esperar quando nada ainda está acontecendo. Ah, eu declaro que você vai sair das coisas rasas e você vai entrar em posicionamentos profundos. E você vai fazer parte desse grupo de uma fé viva, poderosa. Sabe como Paulo disse em Coríntios, no capítulo 4, lá no verso 13... ele usa um princípio que Davi falou: crie, por isso falei. Aí ele tira da primeira pessoa do singular e ele diz na primeira pessoa do plural: cremos, por isso falamos.
existe a doutrina da fé, existe a palavra da fé e existe o espírito da fé. Sabe como é o espírito da fé? Quando você chega aqui, você chega até meio turbulento, com umas confusão na cabeça, mas você ouve a palavra, ouve o louvor, ouve a ministração, pega um livrinho ali, abre a Bíblia, lê a Bíblia, escute a Bíblia. Num ambiente como esse, é a mesma coisa que você vai numa churrascaria. Quando você sai da churrascaria, o cheiro do churrasco fica na sua roupa. É uma coisa que impregna em você. Eu declaro que a dúvida, a incredulidade não vai suportar o peso do espírito da fé que habita nessa igreja. Você menos espera. Meu Deus, eu era tão duvidoso, era tão incrédulo, achava tudo tão assim. Essa coisa sobrenatural, daqui a pouco você está crendo sem querer. Diga comigo, isso é o espírito da fé. E sabe de uma coisa? Isso vai ficar mais forte, mais intenso, mais sólido, mais contagiante e vai produzir mais resultados na sua vida. Diga comigo, temos o espírito da fé. Diga, creio, por isso falo. Mas como eu falei, tudo é fruto da obra de Cristo Jesus. Entendermos que temos uma herança, nós temos que entender que nessa herança não é mais uma promessa. Cura não é mais uma promessa. Cura é uma realidade que agora você tem que tomar posse pela fé. Paz, vitória sobre o diabo, poder para prosperar, a graça de Deus. Eu não tenho forças. Sabe, a graça de Deus vai te fortalecer em tempos de pressão, e você vai dizer, Deus me ajudou, Deus me sustenta. Você vai experimentar o que diz Isaías, que ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu estou desmaiado. Depois você vai ver um milagre de um poder que te levanta, mesmo que você esteja desmaiado. Paulo, no outro momento, disse, a unção me conduz em triunfo. E um dos momentos mais intensos da vida de Paulo, lá em Atos, no capítulo 14, ele foi apedrejado, estava no chão, prostrado, perseguição dos judeus enquanto pregava, expandia a mensagem da igreja em vários lugares, apedrejado. Aí a Bíblia diz que os irmãos oraram, porque tem dia que a gente precisa dos irmãos. Se você já machucou um dedo, uma perna, eu já rompi esses músculos aqui. E esperei alguns dias. Então todo o corpo se moveu, o braço, precisei de muleta. Para quê? Apoiar aquele que estava ferido. Às vezes tem um dia mau. E como é bom ter irmãos. Não pense que congregar é uma besteirinha, não. Congregar, você vai dar força para alguém, mas tem um dia que você vai receber forças de outras pessoas. Vamos quebrar esse espírito de Satanás que está aí fora, de muito individualismo. Não, Deus nos fez corpo, família, precisamos uns dos outros e dependemos uns dos outros. Paulo estava lá, sem força, os irmãos rodearam ele, ele foi levantado. No outro dia já estava viajando para as viagens missionárias. Ele foi dado como morto, apedrejado, gente. E aí eu entendo, noutra parte ele diz, a unção me conduz em triunfo. Pode ser até que tudo tenha esmagado sobre você. Aí você olha para dentro, tem uma unção aqui e tem uma unção corporativa que vai me ajudar, vai me levantar nos tempos difíceis. Diga comigo, o espírito da fé na coletividade. Precisamos individualmente, precisamos como família, mas precisamos de uma igreja, de uma comunidade. E sabe, eu declaro que quem está aqui já vai ficar mais forte ainda, mas muitos que vão chegar, vão ficar debaixo dessa influência. Posso ouvir um amém? Vou pedir ajuda da mídia com uma figura que eu passei para eles aí. Por um tempo eu ensinei sobre o tema de Efésios. E eu quero falar um pouquinho aqui para a gente caminhar para o fim.
Quando o irmão Reagan fala de igreja triunfante, no primeiro capítulo, ele disse isso em 89, 90, 91. Ele ensinou sobre esse tema num acampamento de verão, no meio do ano, no mês de julho. E nesse acampamento ele fez menção do livro do Rick Renner, que graças a Deus veio para a nossa editora. Esse foi o primeiro, nós estamos chegando a 130 e poucos, 140 livros esse ano. E há 4 ou 5 anos atrás, quando o Rick Renner veio, nós conseguimos os direitos autorais desse livro. E eu sou muito feliz, porque eu faço parte dele ter vindo para a nossa editora. Irmão Reagan cita nesse livro o livro de Rick Renner. Em inglês, o nome do livro era Vestido para a Guerra. Em inglês, Vestido para Matar. Obrigado, meu amor. Vestido para Matar. Em português, primeira vez saiu, Vestido para a Guerra. E nós colocamos o título, dentro do contexto, Vestido para o Combate. Por quê? Porque nesse livro, Rick Renner, que irmão Reagan cita aqui para escrever Igreja Triunfante, ele usa a figura do soldado romano, que está no capítulo 6, da armadura de Deus para o crente. Então, se não tem, você pode anotar ali, já pagar, fazer encomenda aí do livro, Vestido para o Combate. Eu estou lendo pela 5ª vez, 6ª vez. E aí, quando a gente entende essa mensagem de Vestido para o Combate, nós temos que entender que eu não posso pegar só o final do livro, mas eu tenho que entender o livro todo. O capítulo 1 do livro diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Lembra que eu falei, já estamos numa posição de vitória, então eu tenho que entender minha posição em Cristo. E quando eu alimento isso, a fé se ergue na minha vida. Eu não vou ser uma igreja derrotada. Eu sou crente, mas vou levando a vida. E a gente não vai cantar aquelas lamúrias, gente, que a gente vai se arrastando. Não. Eu declaro que você não vai ser crente de uma igreja Palavra da Fé que canta a incredulidade se arrastando na vida. Não cante tudo que está por aí. Porque aqui você alimenta a fé, aí sai, escuta uma música que mata a sua fé, está estranho. Mas é tão bonito, é tão gostoso, é tão legal. Eu chego e choro, pois pode estar matando sua fé. Afinal, você vai num restaurante, escolhe o restaurante bom, ainda dá uma olhada assim. Se tem um prato que está ruim, você diz, eu não gostei da aparência daquela comida não. Você pula. Então, por que espiritualmente a gente come algumas besteiras? Eu declaro um zelo doutrinário vindo sobre você. Do mesmo jeito que você é exigente com a comida que come, seja exigente com os livros que você lê, com as músicas que você canta. Porque você sabe, né? Quando você come uma coisa ruim, pode dar uma congestão, uma dor de barriga, isso, aquilo, pode até bater no hospital. Às vezes, uma música, um livro errado, uma conversa errada com alguém, incredulidade pode entrar e pode afetar sua saúde espiritual. Paralelo legal. Fica com a lição. Olhando para cá, precisamos entender nossa posição em Cristo, assentados com Ele, o diabo debaixo dos nossos pés. O capítulo 3, 4 e 5, como andar nessa nova vida em Cristo. Mas o capítulo 6, ele diz, finalmente, irmãos, era uma coisa muito importante no final desse livro. Ele queria ensinar agora que cada crente precisa se vestir com a armadura de Deus. E ele traça um paralelo com a vestimenta do soldado romano, que no livro em inglês, vestido para matar. Porque era mesmo, ele estraçalhava quando chegava num lugar. Os inimigos eram dominados, eles vinham mesmo para estabelecer o Império Romano onde chegava, e vinha como uma força bruta do exército. Eu declaro que essa igreja não vai ser capenga. Eu declaro que cada membro dessa igreja vai ser forte, robusto nas coisas espirituais, para vencer as obras do diabo. E quando chega no capítulo 6, eu poderia citar algumas coisas, mas vai ficar a dica aqui, minha próxima vinda.
Em algum momento aqui, se você me encontrar, você vai dizer, olha, você me desafiou e eu li aquele livro, Vestido para o Combate. Aí eu vou dizer, me conta do livro. Que eu vou saber se você leu mesmo, você me dizendo uma parte dele, porque eu sei ele um bocadinho de coisa. E aí, quando chega na parte do escudo da fé, já que eu estou falando sobre, né, a vida de fé, o que o escudo da fé vai fazer? Imagina aquela lança lá da bandeira, o inimigo lá lança aquela haste sobre mim, contra mim, aí eu pego o escudo, eu me protejo, e não me atinge. Aí a Bíblia diz que o escudo da fé, eu vou precisar da fé para apagar os dardos inflamados, porque não vem assim não, vinha com fogo na ponta, para me assolar. Você sabe que o inimigo quer te destruir? Agora eu preciso ter medo dele? Não, eu preciso entender quem eu sou em Cristo, e de como eu posso usar armas espirituais, para que ele não influencie minha vida, somente assim. Diga para alguém perto de você, diga, é só isso. Amém? Agora olha para cá. Com o escudo da fé eu me protejo. Mas você já viu quando duas pessoas, ou melhor, dois policiais estão andando, e por que andam de dois? Porque um dá cobertura ao outro. Fica comigo, um dá cobertura ao outro. Cobre o outro, cobre os pontos cegos. Eu estou olhando para cá, para frente, mas eu estando com um companheiro aqui do lado, eu vou colocar o casamento, minha esposa, ajudadora, ela vê outro ponto que eu não vejo. Então se vem um ataque, eu levanto aqui, mas se vem um ataque do lado de lá, ela levanta lá. A proteção fica mais ampla. Agora, nos tempos antigos, nos tempos épicos, nos tempos dos soldados romanos e outros soldados, eles tinham uma formação que chama formação tartaruga. E aí vem novamente aquilo que eu estava falando. Eu posso ter o espírito da fé, Paulo diz, crie, por isso falei, primeira pessoa do singular. Depois ele traz essa mesma influência para a coletividade. Cremos, por isso falamos. Vamos ver esse princípio no aspecto do soldado, do escudo da fé. Eu ergo o meu escudo, proteção pessoal. Mas quando estamos juntos, e pensando naqueles filmes épicos, pode botar a segunda imagem, nós vamos ver o que na formação dos soldados se chama formação tartaruga. Já viu uma tartaruga, irmão? Se ela é atacada, ela põe a cabeça, os braços e as pernas, os pés para dentro. E aquele casco a protege. Sabe, essa igreja está se tornando um casco de tartaruga. Porque tem uma fé coletiva. Mas tem uma fé também que vai avançar para as coisas que Deus está falando. Talvez você diga, mas como? Vai comprar esse prédio e tem outro terreno. Deixa eu te dizer, irmãos, Deus vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E eu declaro que essa fé coletiva vai começar a afetar a sua fé individual. Porque Deus tem o poder de ampliar a visão diante dos nossos olhos. Aquilo que você via como desafio muito grande, vai ficar um desafio médio. E você vai se levantar como Davi se ergueu. Chegou aquele gigante, e os soldados tudo tremendo, de medo, Golias. Aí Davi chegou para o rei, os soldados tudo tremendo, gente. Davi chegou para o rei e disse, olha, seu rei, eu já matei um urso, já matei um leão, esse gigante eu vou vencer também. Diga comigo, uma fé que cresce. Eu declaro que você vai sair da incredulidade, você vai se tornar um homem ou uma mulher de fé, mas sua fé vai crescer, vai crescer, vai crescer. Você não vai ficar com aquele espírito negativo, será que vai dar certo? Não, você vai dizer, eu vou pegar junto com o pastor, eu vou pegar junto com os planos de Deus, nós vamos alcançar esse bairro todo, as pessoas vão se converter, nós vamos alcançar cidades,
a obediência coletiva. Se tem uma fé coletiva, tem uma obediência coletiva. Eu declaro que você vai fazer parte de um povo de fé, de uma obediência coletiva. E sabe de uma coisa? Vocês vão conquistar e executar grandes coisas em Deus. O livro de Josué, para mim, é um livro encantador. Josué desafiado, eu acho até que ele, a gente usa uma palavra no Nordeste, cabritou, né? Ficou debaixo de uma pressão. Meu Deus, será que sou eu mesmo? Quando Moisés partiu e ele tinha que agora conduzir o povo à terra prometida, liderar mais ainda. Aí Deus vem e o fortalece, diz assim: Josué, seja forte, seja corajoso, medita de dia e de noite. E você vai fazer prosperar o seu caminho. Se você ler o livro de Josué, irmãos, ele conquistou 33 cidades para o povo de Deus na terra prometida após atravessar o rio. Deixa eu te dizer, está chegando uma fé na sua vida, que você vai atravessar desafios, mas você vai conquistar muitas coisas que no natural você jamais pensou que ia tocá-las, mas Deus está dizendo: vem. Eu te dei uma fé foi transmitida, essa fé vai operar na sua vida, essa fé vai remover as circunstâncias, essa fé vai abrir caminhos, essa fé vai livrar pessoas da destruição, essa fé vai fazer com que você alcance aquilo que você tem sonhado, mas com essa fé você também vai cumprir os meus propósitos nessa igreja, através de caminhos que eu vou abrir, para que pessoas possam ouvir mais ainda desse evangelho. Sabe, irmãos, Deus te chama como um cooperador daquilo que há de acontecer nos próximos 5, 10 anos, isso se Jesus não voltar, que as coisas estão apontando muito gravemente aí, para a volta, para o retorno de Jesus. E sabe como Paulo fala sobre o soldado romano, e eu queria que você visse nesse ambiente de uma fé coletiva, ele disse que se nós tomarmos a armadura de Deus, eu acho muito precioso isso, porque ele não diz armadura do crente, armadura de Deus. Imagina Deus, seu amigo, ao seu lado, disse: ei camarada, amigo de aliança, toma minha proteção sobre você, porque nada vai te atingir. Aí Paulo traduz e diz assim: vai ter um confronto, um combate, mas como você é igreja triunfante, eu estou costurando e parafraseando aqui, você vai permanecer inabalável. A Bíblia diz que nós temos um reino inabalável, mas Paulo ensina que com uma vida de fé e um conjunto de outras práticas, hoje eu estou a enfatizar sobre fé, nós vamos experimentar o reino inabalável, mas vamos permanecer inabaláveis, porque nós sabemos em quem nós estamos. Diga comigo, essa igreja sabe em quem está. Agora vamos fazer a declaração que citamos aqui. Eu quero que você respire fundo e diga: eu quero que o louvor venha cá, por favor. Respirou fundo? Diga comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus do céu. Diga comigo: nós vamos cumprir os planos de Deus. Diga: essa fé está afetando minha vida, minha casa e essa igreja. Diga: seremos como Davi. Já vencemos o urso, já vencemos o leão, e os Golias vão para o chão, os gigantes vão cair.
Estou citando Bíblia. Hebreus 10. Sabe o que diz Hebreus 10? Eu sou da fé. E os que são da fé não retrocedem. Recuar nunca, irmão. Avançar. Correr a carreira, como diz Hebreus 12. Livre de pesos e pecados. Livre de influência, de incredulidade, de medo. Deus já te livrou do medo. Anda à altura da palavra. Seja um instrumento de Deus. Fala a palavra da fé e ela vai se cumprir. Não dá oxigênio, gás, substância ao diabo para que ele esteja na sua vida. Põe ele para correr. Você é filho de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E os irmãos desse Filho de Deus, Jesus, o que é que vão fazer? Vão andar naquilo que ele andou. Você vai destruir as obras do diabo. Você vai refletir a glória de Deus. Você vai fazer as obras de Cristo por causa da fé. Eu quero fechar falando algo. Era 2001, 2002, na Adonep, Rio de Janeiro. Pastor Bud ministrando. Ministrou de manhã, depois ministrou de tarde nos jovens. Tinha uns 300, 400 jovens. Irmãos, era um batuque. Eu acho que tinha uns 50 tambores, né? Era uma coisa bem, aquele estilo baiano, bem tenso. E o pastor rindo. E o povo não requebra, que era meio carne e espírito, entende o que eu estou falando? Era mais uma agitação. Eu digo, vai rolar alguma coisa aqui. E o pastor Bud se levantou para ministrar e ele ria com a bochecha vermelha. Eu digo, que se dará? Ele vai corrigir isso aqui. Aí ele começou a falar em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu. Aí ele disse que as pessoas ficaram embriagadas do Espírito Santo e bêbadas. Aí ele disse, tem uma dança natural, mas tem uma dança no Espírito. Mas você precisa ser cheio do Espírito. E junto com ele estávamos ali uns 12, 14, 15 pessoas acompanhando ele. E sabe, irmãos, ele fez um apelo para o batismo no Espírito Santo naquele dia. De muitos momentos que eu vi a unção apostólica na vida do pastor Bud, aquele dia foi um dia inesquecível. Porque quando ele fez um apelo, tanta gente veio para frente, e tanta gente queria vir, e ficou em pé nos lugares, que não tinha como ele sozinho fazer. Ele nos chamou, aquelas 15 pessoas. E nós começamos a ministrar o batismo no Espírito Santo. Mas teve um momento que alguns de nós saímos pelos corredores. Antônio, eu lembro que o mundo espiritual se abriu. Eu via demônios saindo de algumas pessoas e instantaneamente aquelas pessoas recebendo o batismo no Espírito Santo. Era como um gato que está quieto e você arisca e ele dava um pulo. Várias pessoas. Eu nem encostava a mão nas pessoas, eu apenas estendia a mão. E pessoas eram libertas de influências demoníacas e eram cheias do Espírito Santo. Talvez você esteja perguntando, por que você está falando isso? Porque o que Deus vai fazer, levantando essa igreja para libertar o cativo, vai ser muito mais do que pedimos ou pensamos. Os sinais hão de acompanhar a palavra. Nós não estamos vivendo um evangelho intelectual, mas vivemos o evangelho pleno. E é como se eu ouvisse o Senhor dizendo, eu vou confirmar a minha palavra com sinais.
pregue a minha palavra, anuncie a minha palavra, proclame a minha palavra, e eu vou confirmar. Jesus, quando se assentou, a Bíblia diz em Marcos 16 que ele confirmou a palavra com sinais. Está vindo uma onda de sinais. O reino das trevas está se levantando, mas o de Deus vai se levantar como uma onda ainda maior. E se eu fosse você, entrava nessa consciência, para você não entrar atrasado. Meu Deus, não é que está acontecendo aquelas coisas, deixa eu ir para a igreja. Não, fica firme logo agora, porque Deus vela a palavra dele para cumprir. Se você está aqui nessa noite, nós vamos cantar um cântico, e você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu declaro que hoje é a noite. Quer dizer que eu posso crescer e viver uma vida de fé? Não, não só pode, você vai receber a palavra da fé, você vai ser influenciado pelo Espírito da fé, você vai se tornar um homem, uma mulher de fé. Me dá um amém. Podemos cantar? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Declara isso. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Levante-se em fé. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que
ocasião em que Jesus ia operar um milagre, aquela menina morta, e ele só chamou 3, Pedro, Tiago e João, porque a incredulidade estava ali e ia atrapalhar. Mas sabe, quando estamos cheios da palavra e do Espírito da fé, e se aquele povo tivesse debaixo da influência do Espírito certo, Jesus não precisaria dizer: mande que as pessoas saem, e apenas ficar com Pedro, Tiago e João. Não, ele faria na frente de todos e debaixo de uma fé coletiva. É como se o trabalho dessa igreja local está removendo incredulidade, medo e negativismo. É como se eu visse uma cena, Jesus dizendo: eu vou fazer muitas coisas com vocês, numa fé coletiva. E vão dizer: quem é esse povo? Que povo é esse? Vão dizer, como diz o salmista: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E se renderão, se dobrarão, confessarão Ele como Senhor e dobrarão os joelhos. Estou falando de coisas no futuro, mas nessa noite, se você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a porta da salvação está aberta. Eu sou filho de crente. Meu marido é crente, mas eu não sou. Minha esposa é crente, eu ainda não sou. Hoje é o dia. A fé do outro nos influencia, mas a fé é muito individual. Eu nunca vi na Bíblia dizendo que Deus tem neto, Antônio. Deus só tem filho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu declaro que você não só vai se tornar um filho de Deus, mas vai ser um filho de Deus cheio da fé. Se você é essa pessoa, levante sua mão, mesmo aí meio escuro, eu consigo enxergar. Alguém que quer entregar a vida a Cristo, ou você estava desviado e quer vir para o caminho do Senhor, para a vida de fé, a salvação em Cristo Jesus. Não importa a idade, é para todos. A fé é para todos. Alguém? Levante sua mão, não tenha medo. Como é que eu sei que é comigo? Tem um negócio queimando aqui dentro, dizendo vai. Algo ardendo dentro de você. Não é na carne, é no espírito, dizendo: hoje é o dia da sua salvação. Acaso haja alguém? Levante sua mão. Não roube de você isso. Uma oportunidade ímpar de render sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Você nem me garante que estará vivo amanhã. Alguém? Último convite. Alguém quer entregar a vida a Cristo? Levanta um dedinho. Uma pessoa. Uau. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Opa, a segunda. Cadê a terceira pessoa? A primeira pessoa que levantou a mão, vem aqui na frente. Cadê a terceira pessoa? Tem mais alguém? Cadê a terceira pessoa? Cadê a quarta pessoa? Sai do teu lugar, vem. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tem mais alguém? Cadê a quinta? Cadê a sexta? Dá respostas a mim, não. Ao Deus que está no trono. A Jesus que morreu e ressuscitou por você, para que você tenha uma vida e uma vida em abundância. Mas a fé, ela é comunicada, ela é transmitida, é uma influência espiritual. Temos aqui 4 pessoas, se junta a elas. Não, eu sou amigo do Evangelho. Não, tem que crer. Olha a quinta pessoa, cadê a sexta?
A sexta pessoa, vem. Sexta pessoa. Ah, mas eu já sou uma pessoa de idade, não tem problema. Não tem problema, Deus te quer. E você vai viver essas coisas grandiosas. 1, 2, 3, 4, 5, a sexta. Eu me nego a sair daqui sem sua vida ser transformada. Eu quero te ver aqui. De novo, como é que eu sei que é comigo? Tem um negócio queimando, aí você está resistindo. Vem. A Bíblia diz que nós devemos nos render debaixo da potente mão de Deus. Deus não quer te destruir, Ele quer te abençoar. Ele está dizendo que teus pecados estão perdoados naquela cruz. E eu vou te conduzir em triunfo. Você vai viver na minha presença. Você vai conhecer a minha palavra. Você vai andar nas coisas que eu preparei para que você andasse. 5 pessoas. Cadê a sexta? A sétima? A oitava? Vem. Mais alguém? Se não consegue levantar a mão, levanta um dedinho assim que eu vejo. Mais alguém? Meu Deus. Caso esteja com muita vergonha, fala com um dos pastores, dos líderes. Mas deveria ser público. Porque Jesus morreu na cruz publicamente por você. Então você deve confessá-lo publicamente. Vamos lá, última vez, mais alguém? Ok. Você? Não. Estende as mãos para eles aqui. Pai, nós declaramos a bênção da salvação. Eu declaro que hoje de noite eles vão ser batizados no corpo de Cristo. E vão viver tudo aquilo que a palavra diz e aponta para os que estão em Cristo Jesus. Eu declaro irmãos que vão conduzi-los, protegê-los e instruí-los nessa nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Vocês vão fazer a confissão do senhorio de Jesus. Mas antes disso a igreja vai dizer: sejam bem-vindos à família de Deus, em nome de Jesus. Parabéns. Acompanhe aquele casal maravilhoso ali. Dá um brado de vitória. Eu quero ainda enfatizar aqui um último livro, 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Esse livro é maravilhoso. É. Vai ajudar o pastor. Aleluia.